Caros senhores, no início da conferência, cada país geralmente compartilha sua posição, prioridades, clima, oficialmente, abertamente ou através de conversas informais com jornalistas, com parceiros. E este ano, um país que nem sequer foi convidado, ainda fez sua presença ser notada. Um país sobre o qual todos falam aqui, não, de uma maneira boa. Na noite antes de Munique, este ano, um drone de ataque russo atingiu o sarcófago que cobre o quarto reator destruído da usina nuclear de Chernobyl. Era um drone Shahid modificado, drone russo, uma tecnologia passada para a Rússia, sua, ogiva. Carregava pelo menos 15 quilos de explosivos e vemos isso como um movimento profundamente simbólico por parte da Rússia. Por Putin. Recentemente, na Ucrânia, discutimos o papel crucial da energia nuclear em manter o país funcionando, apesar dos constantes ataques da Rússia à nossa infraestrutura energética ucraniana. E agora estamos preparando um projeto para expandir nossa usina nuclear de Melnitsky. Apenas dia antes de Munique eu estava lá, no plano e com a participação de empresas americanas, incluindo a Westinghouse e outras de forma significativa. O projeto fortalecerá a segurança energética, não apenas da Ucrânia, mas de toda a nossa região da Europa. E também conversamos recentemente com o presidente Trump e sua equipe sobre energia nuclear. E a maior usina nuclear da Europa, nossa Zaporizhia usina, que atualmente está ocupada pela Rússia. E a Rússia respondeu, enviando um drone para atingir o sarcófago de Chernobyl, que contém poeira e detritos radioativos. Não é apenas loucura. Esta é a posição da Rússia. Um país que lança tais ataques não quer paz. Eles não querem, não está se preparando para o diálogo. Quase todos os dias a Rússia envia até 100 ou até mais drones Shahid contra nós. E ataques regulares de mísseis balísticos e um aumento constante nos ataques aéreos com bombas. Mas isso não é tudo. Este ano Moscou planeja criar 15 novas divisões, adicionando até 150 mil soldados. Isso é mais do que os exércitos nacionais da maioria dos países europeus. A Rússia continua abrindo novos centros de recrutamento militar toda semana. E Putin pode se dar ao luxo. Os preços do petróleo ainda estão altos o suficiente para ele ignorar o mundo. E temos informações claras. Temos informações claras de que neste verão a Rússia planeja enviar tropas para a Bielorrússia sob o pretexto de exercícios de treinamento. Mas foi exatamente assim que eles posicionaram forças antes da invasão em grande escala à Ucrânia. Há 3 anos, essa força russa, na Bielorrússia, é destinada a atacar a Ucrânia. Talvez, ou talvez não. Ou talvez seja destinada a você. Deixe-me lembrar você, a Bielorrússia faz fronteira com 3 países da OTAN. Ela efetivamente se tornou uma base para operações militares russas. De acordo com Putin e Lukashenko, a Bielorrússia agora abriga armas proibidas, mísseis de médio alcance e até armas nucleares. Putin, claramente, vê a Bielorrússia como apenas mais uma província russa agora. E precisamos ser realistas. Se alguém está montando uma base de lançamento militar, precisamos perguntar o que devemos fazer a respeito. E mais importante, o que podemos fazer antes do próximo ataque, da próxima invasão. Lembre-se, já houve provocações nas fronteiras da Polônia e da Lituânia, com a crise migratória da Bielorrússia, encenadas pela inteligência russa para criar tensões na Europa. E se, da próxima vez, não forem migrantes? E se forem tropas russas ou tropas norte-coreanas? Não se engane, os norte-coreanos não são fracos. Eles estão aprendendo a lutar agora. A lutar a guerra moderna. E quanto aos seus exércitos, estão prontos. E se a Rússia lançar uma operação de bandeira falsa, ou simplesmente insígnias da Bielorrússia
como a Crimeia foi tomada em 2014, quão rápido os aliados responderão. E eles vão responder de alguma forma. Ontem, aqui em Munique, no EUA, deixou, claro, décadas. Ele disse décadas do antigo relacionamento entre a Europa e a América estão terminando. E agora em diante, as coisas serão diferentes e a Europa precisa se ajustar a isso. Senhoras e senhores, eu acredito na Europa e tenho certeza de que vocês também acreditam. E eu os exorto a agir por seu próprio bem. E pelo bem da Europa, povo da Europa, suas nações, suas casas, seus filhos e nosso futuro compartilhado. Para isso, a Europa precisa se tornar autossuficiente, unida por forças comuns ucranianas e europeias. Neste momento, o exército da Ucrânia, apoiado por ajuda global, muito obrigado, está contendo a Rússia. Mas, se não formos nós, quem os deterá? Sério, vamos ser honestos. Agora não podemos descartar a possibilidade de que a América possa dizer não à Europa em questões que a ameaçam. Muitos líderes falaram sobre a Europa que precisa de suas próprias forças armadas, um exército da Europa. Eu realmente acredito que chegou a hora. As Forças Armadas da Europa devem ser criadas. Mas isso não se trata apenas de aumentar os gastos com defesa, como uma proporção do PIB. Dinheiro é necessário, claro, sim. Mas só o dinheiro não deterá um ataque inimigo. Pessoas e as armas não vêm de graça. Mas, novamente, não se trata apenas de orçamentos, é sobre as pessoas perceberem a necessidade de defender seu próprio lar. Sem o exército da Ucrânia, os exércitos da Europa não serão suficientes para parar a Rússia. Essa é a realidade de hoje. Somente nosso exército na Europa tem experiência real, em campo de batalha moderno, mas nosso exército sozinho não é suficiente. E precisamos do quê? Vocês podem fornecer armas, treinamento, sanções, financiamento, pressão política e unidade. 3 anos de guerra em grande escala provaram que já temos a base para uma força militar europeia unida. E agora, enquanto lutamos esta guerra e lançamos as bases para a paz e segurança, devemos construir as forças armadas da Europa para que o futuro da Europa dependa apenas dos europeus e as decisões sobre a Europa sejam tomadas na Europa. Estamos falando com líderes europeus sobre tropas para garantir a paz, não apenas na Ucrânia, mas em toda a Europa. Estamos produzindo juntos armas, especialmente drones, especialmente o modelo dinamarquês, por exemplo, de investimentos frios para a produção de armas em nosso país já está funcionando bem, muito bem sucedido. Somente no ano passado, graças aos esforços ucranianos e dos parceiros, produzimos mais de 1,5 milhão de drones de vários tipos. Este é o nosso sucesso, mas também é o seu sucesso, é claro. E tudo o que construímos para a nossa própria defesa na Ucrânia também fortalece a sua segurança. E o mesmo deve se aplicar à artilharia, defesa aérea, tecnologias e armamento. A Europa tem tudo o que é preciso. A Europa só precisa se unir e começar a agir de uma forma que ninguém possa dizer não à Europa, seja uma ameaça ou um desafio, como se fosse algo fácil de lidar. E isso não é apenas sobre acumular armas. No outono passado, no meu plano de vitória, propus substituir parte do EUA, presença militar na Europa com as forças ucranianas, se a Ucrânia estiver na OTAN e se os próprios americanos decidirem seguir esse caminho, diminuindo sua presença. Não é bom. Claro, é muito perigoso.
Mas todos nós na Europa precisamos estar prontos. E comecei a discutir isso antes mesmo do EUA. Eleição no EUA? Eleições, porque eu podia ver para onde a política americana estava se dirigindo, mas a América precisa ver para onde a Europa está indo. E essa direção da política europeia não deve ser apenas promissora, deve fazer com que a América queira estar ao lado de uma Europa forte. Isso é absolutamente possível. Tenho certeza disso. E devemos moldar esse curso. A Europa deve decidir seu próprio futuro. Precisamos confiança em nossa própria força para que outros não tenham escolha a não ser respeitar o poder da Europa. E sem o exército europeu isso é impossível. Mais uma vez, a Europa precisa de suas próprias forças armadas. E eu sei, Mark Rutte, meu bom amigo, está me ouvindo agora. E Mark, meu amigo, isso não é sobre substituir a aliança. Trata-se de tornar a contribuição da Europa para a nossa parceria igual à da América. E precisamos da mesma abordagem quando se trata de diplomacia, trabalhando juntos pela paz. A Ucrânia nunca aceitará acordos feitos pelas nossas costas sem nosso envolvimento. E a mesma regra deve se aplicar a toda a Europa. Nenhuma decisão sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Nenhuma decisão sobre a Europa sem a Europa. A Europa deve ter um assento à mesa quando decisões sobre a Europa estão sendo tomadas. Outra coisa é zero. Se formos deixados de fora das negociações sobre nosso próprio futuro, então todos nós perdemos. Veja o que Putin está tentando fazer agora. Este é o jogo dele. Putin quer conversas diretas com a América, assim como antes da guerra, quando se encontraram na Suíça e parecia que iam dividir o mundo em seguida. Putin tentará levar o presidente do EUA, em pé na Praça Vermelha, no dia 9 de maio deste ano, não como um líder respeitado, mas como uma sondagem em seu próprio desempenho. Nós não precisamos disso. Precisamos de sucesso real. Precisamos de paz real. Alguns na Europa podem não entender completamente o que está acontecendo em Washington agora, mas vamos nos concentrar em entender a nós mesmos aqui na Europa. A América precisa da Europa como mercado? Sim. Mas como um aliado? Eu não sei. Para que a resposta seja sim, a Europa precisa de uma única voz, não de uma dúzia de vozes diferentes. Mesmo aqueles que, regularmente, vão a Mar-a-Lago, precisam fazer parte de uma Europa forte. Porque o presidente Trump não gosta de amigos fracos. Ele respeita a força. Em seguida, alguns na Europa podem estar frustrados com Bruxelas, mas vamos ser claros. Se não for Bruxelas, então Moscou é a sua decisão. Isso é geopolítica. Isso é história. Moscou vai desmembrar a Europa se nós, como europeus, não confiarmos uns nos outros. Há alguns dias, o presidente Trump me contou sobre sua conversa com Putin. Nenhuma vez. Ele mencionou que a América precisa da Europa na mesa. Isso diz muito. Os velhos tempos acabaram quando a América apoiava a Europa só porque sempre o fez. Mas o presidente Trump, uma vez, disse: o que importa não é a família em que você nasceu, mas a que você construiu. Devemos construir a relação mais próxima possível com a América, e sim, uma nova relação, mas
como europeus, não apenas como nações separadas. É por isso que precisamos de uma política externa unificada, uma diplomacia coordenada, a política externa de uma Europa comum e que o fim desta guerra seja nosso primeiro sucesso compartilhado nesta nova realidade. E já estamos trabalhando para garantir que no dia 24 de fevereiro, o terceiro aniversário da invasão em grande escala da Rússia, podemos nos reunir em Kiev e online. Líderes europeus, parceiros que defendem segurança, da Espanha à Finlândia, da Grã-Bretanha à Polônia, esta reunião deve apresentar uma visão clara para nossos próximos passos sobre paz, garantias e o futuro de política. E eu não acredito em garantias de segurança. Sem a América, sim, será apenas fraco. Mas a América não oferecerá garantias, a menos que a Europa, suas próprias garantias, sejam fortes. E eu também não vou tirar a adesão da Ucrânia à OTAN da mesa. Mas agora, o membro mais influente da OTAN parece ser Putin. Porque seus caprichos, e isso apesar do fato de que foi o exército da Ucrânia que parou a Rússia, não, um país da OTAN, não, tropas da OTAN, mas apenas nosso povo. Nosso exército, e não há exércitos estrangeiros lutando ao lado da Ucrânia nesta guerra. Mas Putin perdeu quase 250 mil soldados nesta guerra. Mais de 610 mil foram feridos. Apenas na batalha, é claro, nossas tropas eliminaram quase 20 mil soldados russos. Destruímos completamente as unidades norte-coreanas que Putin teve que trazer, porque suas próprias forças não eram suficientes para conter nossa contraofensiva. Há mais de 6 meses, os ucranianos têm mantido uma posição dentro do território russo, mesmo que tenha sido a Rússia que quis criar uma zona de amortecimento dentro de nossa terra na Ucrânia. E eu estou orgulhoso da Ucrânia. Estou orgulhoso do nosso povo. Mas agora eu peço a vocês, cada um de vocês, que respondam honestamente a esta pergunta. Se a Rússia viesse atrás de vocês, o seu exército poderia lutar da mesma forma. Eu não quero que ninguém jamais tenha que descobrir. Deus me livre. É por isso que estamos falando sobre garantias de segurança. E é por isso que acreditamos que o núcleo de qualquer garantia de segurança para a Ucrânia deve ser a adesão à OTAN ou se não for isso. Então, condições que nos permitam construir outra OTAN aqui mesmo na Ucrânia, porque em algum momento haverá uma fronteira entre guerra e paz, onde essa fronteira será traçada. E quão forte ela será, depende de nós. Minha proposta, a fronteira oriental da Ucrânia, a fronteira oriental da Bielorrússia, as fronteiras orientais dos Estados Bálticos, a fronteira oriental da Finlândia. Essa é a linha de segurança mais forte para todos nós na Europa, porque essa é a linha do direito internacional. E ainda nos lembramos do que é o direito internacional. Vamos ser honestos. Direito internacional, essas duas palavras já soam um pouco desatualizadas. Mas acredito que a missão da Europa é garantir que o direito internacional ainda importe. E, finalmente, um último ponto. Antes da guerra, muitos duvidavam se as instituições da Ucrânia poderiam resistir à pressão russa e de Putin. Mas, no final, foi Putin quem enfrentou uma rebelião armada interna. Ele foi quem teve que defender sua própria capital de seus próprios senhores da guerra. Isso por si só mostra sua fraqueza.
Então, o que acontece com 1 milhão de tropas russas atualmente lutando na Ucrânia? Onde eles vão lutar, se não na Ucrânia? Sem garantias reais de segurança, sem pressão sobre a Rússia, sem um sistema para manter a Rússia sob controle, para lutar contra nós, Putin, retirar tropas da Síria, da África, do Cáucaso, até mesmo algumas partes da Moldávia. E agora ele enfrenta uma escassez de forças de combate. E se esta guerra terminar da maneira errada, ele terá um excedente de soldados experientes em batalha, e essa é mais uma razão pela qual esta guerra não pode ser decidida por apenas alguns líderes, não por Trump e Putin. Não por mim e Putin, não por qualquer um aqui em Munique sentado com Putin sozinho. Devemos realmente aplicar pressão juntos para fazer uma paz real. Putin não pode oferecer garantias reais de segurança, não apenas porque ele é um mentiroso, mas porque a Rússia, em seu estado atual, precisa de guerra para manter o poder unido e o mundo deve ser protegido disso. Então, primeiro, as Forças Armadas da Europa são uma atualização para a OTAN. Segundo, uma política externa europeia comum. Terceiro, um nível de cooperação europeia que Washington tem que levar a sério. Quarto, direito internacional. E quinto, manter toda a pressão sobre a Rússia, porque a pressão é o que garante a paz, não as palavras de Putin, não apenas alguns papéis. Putin mente, ele é previsível e ele é fraco. Devemos usar isso agora, não depois. E devemos agir como Europa, não como um grupo de pessoas separadas. Então, alguns dizem que o Ano Novo chega, não, em 1º de janeiro, mas com a Conferência de Segurança de Munique. Este novo ano começa agora e que seja o ano de uma Europa unida, forte, segura e em paz. Paz para a Ucrânia, paz para a Europa, paz para todo o mundo, para todas as suas famílias. Muito obrigado.